Olha, agora a gente vai falar da Operação Cribelo, que foi desencadeada ontem pela Polícia Civil, atacando um esquema de fraudes na emissão de CNHs, carteiras de habilitação, pelo Departamento Estadual de Trânsito, com servidores do Detran envolvidos, despachantes, funcionários de autoescolas também. Examinadores também presentes neste esquema. E as imagens de ontem, a gente vai ter agora a atualização. Foram 17 prisões, mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça, mas já tem gente em liberdade. Vamos atualizar as informações com a Nájila Fernandes. Quem foi que saiu? Quem é que foi liberado e por quê? Nájila, muito bom dia para você. Bom dia novamente, Tiago, a você e a todos que estão acompanhando o Notícia da Manhã. De fato, 3 pessoas que foram presas ontem durante a Operação Cribelo, que nós mostramos esse trabalho intenso da Polícia Civil do Estado, que teve início na madrugada de ontem e, como você destacou, com 17 pessoas presas, também com cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão, aqui em Teresina e também na cidade de José de Freitas. E 3 pessoas, Tiago, já estão em liberdade. Um homem e 2 mulheres. Quem vai explicar para a gente quem são essas pessoas e o porquê elas já estão livres é o delegado que inclusive preside esse inquérito, delegado Rony Silveira, que é da Superintendência de Operações Integradas da Segurança Pública do Estado. Delegado, muito bom dia para o senhor. Quem são essas 3 pessoas que já estão soltas? Bom dia. Primeiramente explicar o motivo da soltura, né? A nossa investigação ela foi conduzida aí durante 10 meses, a gente arrecadou muitos elementos suficientes para pedir a prisão de uns e para pedir a busca de outros. Ou seja, nós temos personagens envolvidos que têm um nível de responsabilidade contra os quais nós sequer chegamos a pedir prisão. Porque entendemos que a prisão, não era necessária, não havia elementos suficientes para que se pedisse a prisão deles. Outros nós pedimos a prisão, porém, entendendo já a possibilidade de que a manutenção da prisão não seria necessária, nós pedimos ao Judiciário que nos autorizasse a expedir alvará de soltura, caso entendêssemos assim. A própria polícia solicitou? Isso, eu mesmo solicitei. Na condução da investigação, nós solicitamos que o Judiciário nos autorizasse a expedir o alvará, e assim foi feito. Ao longo do dia, ontem, no curso das diligências, das diversas oitivas que foram realizadas praticamente 20 oitivas, nós entendemos que a manutenção da prisão de 3 indivíduos não era necessária e, com base nisso, nós concedemos ali o alvará de soltura. São 2 mulheres que tiveram a participação, são envolvidas na prática criminosa, têm um nível de responsabilidade, isso nós não discutimos, porém a participação delas é de uma importância menor, ao ponto de que a liberdade delas não compromete, né, a investigação que vamos ainda dar continuidade. Do mesmo modo, o homem que foi colocado em liberdade. Em relação aos estabelecimentos que tiveram as suas atividades suspensas, teve a autoescola, a gente citou também o bar que fica ali próximo ao Detran, onde eram feitas todas as negociações, ele foi interditado e também foi suspensa a atividade em autoescola. Quantas e a partir de quando esses estabelecimentos podem voltar a funcionar? Bom, foi uma autoescola e um bar, né? Um restaurante, bar, que na verdade o motivo da suspensão da atividade desse estabelecimento, desse bar, foi justamente porque ele, apesar de ter essa natureza de bar, ele funcionava de verdade como o local das negociações. Por isso nós pedimos a suspensão da atividade comercial. Essa suspensão já está valendo desde ontem, né, quando nós fomos até lá, interditamos o local e vai ser mantida a suspensão enquanto for necessário. Então, ou seja, é por tempo indeterminado. Enquanto for necessário, enquanto ficar evidente que o desempenho daquelas funções é nocivo, contraria, né, a lei, contraria as normas. Aqueles estabelecimentos eram usados para fins criminosos, fins diversos do que se destinava. Então, enquanto for entendido que o funcionamento desses locais é um risco à investigação, é um risco à ordem pública, vai ser mantida a interdição. O mesmo vale para a autoescola? Exatamente. Delegado, o Tiago no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Tiago, pode fazer o repasso para o delegado. Isso, Nájila, eu queria saber, com base nessas declarações e nessa colaboração, que inclusive suscitou a liberdade de algumas pessoas, com quantas pessoas a polícia trabalha nesse momento no radar dessa investigação? Ele falou que são níveis de envolvimento diferentes.
Contra 17, a polícia tinha subsídios maiores e conseguiu a temporária. Mas há pessoas investigadas que sofreram apenas buscas. Eu queria saber quantas pessoas estão no raio dessa investigação. E queria que você perguntasse também, houve quebra de sigilo? Há um dimensionamento de pelo menos aí os principais envolvidos, o quanto que eles movimentaram nesse aspecto e o quanto foi atacado a quantidade de veículos e de bens sequestrados ontem por força dessa operação? Vamos lá, Tiago. Repassando aqui a primeira pergunta do Tiago. Ele faz 2 questionamentos. O primeiro é, atualmente, quantas pessoas estão nesse raio de investigação? Até porque algumas passaram apenas por busca e apreensão. E agora, inclusive com essa liberdade, com algumas declarações, colaborações também, quantas pessoas são investigadas? O nosso inquérito hoje ele se debruça sobre 24 pessoas, né? Nós temos 24 personagens investigados. Claro, essas pessoas estão dentro pertencem a um grupo, né, de autoescolas, de despachantes, de funcionários. Ou seja, cada um dessas 3 categorias de pessoas estão dentro de outros grupos. Ou seja, pode ser que cheguemos a outros personagens, né? A investigação ela tende a crescer. Então pode ser que a gente chegue a outros personagens. Mas hoje a nossa investigação se debruça sobre 24 pessoas. O Tiago questiona também em relação, nós mostramos ontem o que foi apreendido, veículos, inclusive veículos que eram utilizados nas aulas práticas, nas autoescolas, com os alunos. Ele questiona se já dá para ter uma dimensão do valor que foi movimentado em toda essa fraude, delegado? Sim, dá para a gente trabalhar aí uma média de números. A gente poderia falar aí se tratarmos de novembro para cá, acima de R$500 mil. Ou seja, esse valor pode ser maior? Sim, com certeza. Não tenho dúvida de que é maior. Em relação à colaboração das pessoas que foram presas, muita gente colaborando? Alguns colaboraram, outros ficaram em silêncio, né? É um direito constitucional de permanecer em silêncio, mas tivemos bastante colaboração, sim. A gente, inclusive, questionou ontem alguns delegados que prestaram informações para a nossa equipe, delegado. Falaram que isso pode respingar também no interior do estado, onde a prática também, muita gente sabe que existe, mas é preciso, de fato, constatar. É possível, digamos, uma segunda fase também no interior da operação? Não descartamos. Nós não descartamos essa possibilidade, até porque o Detran ele tem uma agenda de exames, de provas práticas, né? Então os examinadores, os mesmos examinadores que aplicam a prova prática aqui, os que eram envolvidos com as fraudes aqui, são os mesmos que eram deslocados para o interior, né, para todo o estado do Piauí, para realizar o exame prático lá. Então o que eles faziam aqui, não temos dúvida de que faziam lá também. Certo. Delegado Rony Silveira, muito obrigada pelas informações. Ou seja, as investigações continuam, Tiago, como deixou claro o delegado, desde ontem isso vem sendo dito, mais pessoas podem estar envolvidas, mais pessoas podem ser presas. Esse valor que foi citado aqui também pode ser muito maior, o valor que girava em torno das negociações que eram feitas durante essa fraude. Inclusive, a gente lembra que o Detran do Piauí também se manifestou, inclusive a diretora do Detran, Luana Barradas, esteve ontem na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí, com o Joelson Jordani, fazendo também uma espécie de declaração e citando que o órgão está colaborando bastante. É por isso que a gente faz questão também de citar agora uma nota enviada pelo Detran em relação a todos esses acontecimentos. Vamos lá, o Detran informou que tem colaborado com as investigações, o órgão ressalta que tem colaborado no âmbito da Operação Cribelo e que é um dos interessados em combater as práticas criminosas dentro do processo de aquisição de CNH. Inclusive, para isto, tem investido em tecnologia para maximizar a transparência e segurança aos usuários. E cita também que a implementação de baliza eletrônica, por exemplo, que é o exame prático todo monitorado por câmeras, onde o aluno só inicia e finaliza o teste com biometria digital e facial dele e também do examinador. Isso, inclusive, segundo o Detran, possibilitou maior transparência no processo de obtenção de CNH. E foi, inclusive, a partir dessa percepção de comportamentos incompatíveis no transcorrer de exames práticos e monitorados por esse sistema eletrônico que o Detran acionou as forças de segurança pública e passou a colaborar com as investigações. Nota emitida pelo Detran. Volto com você, Thiago.
Tá certo, muito obrigado, Nájila Fernandes, pelas informações. A nossa produção não para apurando informações. Me coloca a foto, por favor. Relacionada a esse caso, imagem que foi trabalhada pela polícia para se chegar até os autores dessa fraude, as pessoas que pediam propina. Olha aí como é que acontecia, ó. Você está vendo em destaque nesse círculo amarelo um candidato com a mãozinha riscada. Não é tatuagem, não é um sinalzinho natural do corpo dele. Aí estava uma marca de que esse candidato precisava ser beneficiado, de que houve a fraude praticada com o pagamento indevido de vantagem. Nós aqui do Notícia da Manhã conseguimos acesso a imagens que foram trabalhadas pela polícia. A Nájila acabou de nos colocar que o Detran, através da sua direção, não compactuou com isso e, pelo contrário, usou toda a tecnologia disponível do monitoramento de dentro, de fora dos carros, do pátio. Tudo foi colocado à disposição da polícia para esclarecer toda a situação. Me coloca novamente aí a imagem, do candidato que teve a mão marcada. A exemplo do que a polícia falou ontem. Você está vendo aí agora, depois a investigação que já estava ali acompanhando tudo, pegou não só o candidato dentro do carro com a mão marcada e a examinadora do lado, mas pegou depois ele aí saindo lá do local, ó. Depois de passar pelo exame, a mãozinha marcada, caracterizando que de fato isso acontecia. Chegaram tantas informações para nós aqui, ontem depois que a gente mostrou aqui no Notícia da Manhã, como por exemplo, algumas pessoas eles colocavam uma liga, sabe aqueles elastiquinhos de amarrar dinheiro? Colocava no braço da pessoa, pagava 350, entrava com a liga, era certeza de aprovação. Esse não ficava reprovado. Se já tivesse ficado uma vez, dessa vez passava. Era assim que acontecia o esquema. Ainda hoje aqui, não saia daí. Nós vamos trazer mais imagens apuradas e conseguidas pela produção do Notícia da Manhã acerca deste esquema, a participação de examinadores e outras pessoas, funcionários de autoescola neste esquema. O delegado falou duas informações novas aqui hoje, ó. R$500 milhão movimentados só em novembro com essas fraudes. Só agora no mês de novembro. E eram 17 pessoas presas, agora o raio de investigados tem 24 pessoas dentro da Operação Cribelo. Imagens que são trabalhadas pela polícia. Atenção, você está vendo ali os rostos, você tem o candidato e você tem o examinador dentro. E olha o momento em que o examinador que está dentro do carro faz o sinal para quem está do lado de fora e passa ali alguma coisa. Ó. Você está vendo que a imagem pega um homem ali de camisa azul que está do lado de fora e há uma comunicação entre quem está dentro e quem está fora. Olha aí, o momento que se aproxima, pegou aí no canto do seu vídeo, está perto do carro, olha lá, tocou, pegou alguma coisa, foi uma comunicação no sentido de perpetrar a fraude. Essas imagens são trabalhadas pela polícia como meio de prova dentro da Operação Cribelo, que apura essas fraudes realizadas envolvendo examinadores, funcionários de autoescola e outras pessoas que fraudavam o processo de emissão na Carteira Nacional de Habilitação aqui no estado do Piauí. Quem pagava, tirava a carteira e passava no exame. Era desse jeito que acontecia. Aí a imagem de um dos candidatos, esse estava com a mão marcada. Entrou no carro com a mão marcada, o examinador já sabia, esse aqui tem que passar. Aí um elemento de prova coletado pela polícia, olha ele aí dentro do carro, olha o mesmo, ó. Olha lá a mãozinha marcada com um sinalzinho escuro lá, ó. Aí o examinador já sabia, esse aqui passou. Não precisa nem fazer o percurso todo, esse aqui já está aprovado. Por quê? Porque pagou. Fotos e imagens que constam no inquérito que foi desenvolvido pela polícia ao longo de 10 meses, resultando na prisão de 17 pessoas e identificando 24. Significa dizer que outras prisões podem acontecer, até porque entre os presos, alguns já colaboraram com a polícia, ou seja, levaram informações importantes, 3 foram dispensados, a polícia revoga a prisão temporária deles, mantém 14 ainda e está trabalhando agora as informações extraídas ali do depoimento e outras podem ser alcançadas.
Então você viu com exclusividade, vai passando aí. Eu vou já mudar de assunto aqui, mas por enquanto você vai ver aí que a gente conseguiu a produção. Do Notícia da Manhã conseguiu as imagens do esquema e como funcionava o momento em que o examinador dentro do carro se comunica com uma pessoa fora para estabelecer a fraude. Olha o toque, ó, a pessoa encostando no carro, dentro estava o aluno e estava um examinador. Olha aí, passou alguma coisa ali, era a comunicação necessária para caracterizar a fraude. Nós continuamos trabalhando em cima desse caso, você vai continuar acompanhando novidades aqui conosco. Olha aqui, ó, me dá mais uma vez aí as imagens da Operação Cribelo, imagens que estão sendo trabalhadas pela investigação e que caracterizam a fraude estabelecida entre candidatos que pagavam para serem aprovados no exame prático para tirar a CNH, envolvia examinadores do Detran, envolvia funcionários de autoescola e envolvia também outros funcionários do Departamento Estadual de Trânsito. Coloca aí as imagens que a nossa produção conseguiu com exclusividade, trazendo aí para você o momento em que está um candidato, está um examinador dentro e aparece uma pessoa ali do lado de fora, ó. Olha aí o toque no carro, ó. Aí fica caracterizado de que houve ali um entendimento para beneficiar esse candidato que estava tirando a CNH. Mas tem outras imagens também. A de um candidato com uma marca nessa mão dele aí, ó. Me parece ser a mão esquerda, né? Na mão esquerda tem ali um relógio e tem um sinalzinho mais escuro na mão. E esse mesmo candidato, olha lá a mãozinha dele novamente lá, o relógio, né? A mão esquerda estava marcado na mão e esse que era marcado estava marcado não só com o sinal da tinta, mas também marcado para passar no exame porque tinha passado. Imagens novas, né, para dar lisura ao processo da CNH. Essa senhora aí, a gente viu ela sendo conduzida ontem pela polícia, né? Essa servidora do Detran foi conduzida pela polícia. E esse mexer na câmera aí era um sinal também que era dado para que se houvesse um entendimento que aquele candidato poderia ser beneficiado, né, com essa fraude. Então, essas imagens que nós estamos mostrando estão sendo trabalhadas pela polícia como forma de prova. Ainda na nossa programação aqui na TV Cidade Verde, você vai ter todos os desdobramentos da Operação Cribelo, deflagrada ontem, mas o trabalho investigativo da polícia continua.